Nós convidamos para esse debate agora, que acontece aqui no Fala Espírito Santo, o Patrick Barbosa, que ele é psicólogo. Obrigada, Patrick, pela sua presença, viu? Doutor Rivelino Amaral, ele é advogado criminalista. Obrigada também, doutor Rivelino, pela sua participação. E você vai acompanhar agora a história da Gabriela Rodrigues. Gabi, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Diante desse caso, né? Você que já viveu uma situação, digamos, parecida, que daqui a pouquinho você vai contar pra gente. Primeiro, qual é o sentimento que isso te provoca? Eu hoje, a idade que eu me encontro, eu fico assim, de boca aberta. Mas se eu for para olhar, assistir a minha história lá, eu achava que naquele tempo eu estava fazendo certo, que eu sabia tudo, que eu estava fazendo certo, pronto, e acabou. Hoje eu vejo que nós não temos maturidade para essas coisas. A gente acha que entende as coisas realmente, acha que está fazendo o certo, mas não estamos. Aos 14 anos, você também viveu um relacionamento, não é isso? Sim. Aos 14 anos, eu tive um relacionamento com uma pessoa com 22 anos, tá? Naquela época, os meus pais não sabiam, né? E eu acabei engravidando dessa pessoa. E eu achava que eu estava vivendo o certo mesmo. E com o passar do tempo, eu fui ver que todos aqueles conselhos que nossos pais dão, vizinhos, dá para a gente, são conselhos certos mesmo. Só que naquele momento ali, a gente adolescente, a gente bota uma coisa na cabeça que a gente acha que a gente está certo, que você está errado em me dar opinião, entendeu? E aos meus 16 anos de idade, fiquei mãe solteira, entendeu? Porque tudo que falaram que aconteceu comigo, aconteceu. Os meus pais sempre foram contra, sempre foi do contra. Meu pai, minha mãe sempre falou, estuda, se forme alguma coisa, estuda. Eu, naquela época, eu achava que tinha que namoriquinho, sabe? E infelizmente, até os homens mesmo, maiores de idade, vai em busca mesmo das menores, entendeu? E hoje eu estou na idade, né? Estou com 37 anos, tenho meu filho daquela época, hoje ele está com 22 anos, super educado, graças a Deus, trabalhador. E eu tenho uma filha de 7 anos do meu novo companheiro. E eu aconselho muito eles em relação a isso, porque eu hoje, da idade que eu estou, a idade que eu estava vivendo aquele momento, eu hoje, é como se fosse realmente um estupro. É como se fosse realmente, doutor Rivelino, ou é um estupro? É um estupro, assim, acho que a Gabriela falou absolutamente tudo. Assim, ó, o que a lei fala sobre isso? A lei fala assim, o que é estupro? O estupro precisa ter 3 coisas. Precisa ter o não da vítima, né? Via de regra é mulher, mas homem também é vítima de estupro, tá? Mas via de regra é mulher. Então precisa ter o dissenso dela, ela não pode consentir, ok? Precisa ter violência ou grave ameaça. Então precisa ter o não e precisa ter uma intimidação, um medo, ok? O menor de 14 anos não tem capacidade para dizer não. Então o não é presumido, que a gente fala tecnicamente, né? Presunção do não. Então, quer dizer, menor de 14 anos, a lei fala, menor de 14 anos, ele não tem condição de entender o caráter ilícito da ação. E quem definiu isso? Foi o advogado, foi o juiz, foi o promotor? Não, foram os psicólogos, foram os psiquiatras que entenderam que ela mesmo disse, ela fala, eu achava que eu estava certo, e na verdade, certa, e eu não estava. É isso, é porque ela não tem ainda o desenvolvimento mental por completo. Por que se estabeleceu 14 anos? Porque eles, médicos, psicólogos, psiquiatras, entenderam que até os 14 anos a pessoa não tinha capacidade sequer de dizer não. Então, a violência é presumida. Então, não precisa ter sim ou não, não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça. Então, assim, Roberta, relacionamento com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. É uma pena altíssima, de 10 a 18 anos. Então, o menor de 14 anos não tem capacidade para dizer sim ou não. Ele não pode namorar. As pessoas todas da cidade sabiam do relacionamento. Todo mundo omisso.
Quer dizer, as pessoas sabiam do relacionamento da família. Não, não pode. Não é que a pessoa, eu estou apaixonada. Não pode se apaixonar, não pode ter relação sexual com menor de 14 anos, porque é a violência presumida. Ela não tem capacidade, segundo a lei, de dizer não. Então, mesmo que os pais autorizem. Que os pais autorizem, que a pessoa seja boa. Essa pessoa é boa, ela ajuda, ela dá cesta básica. Isso é um total absurdo, né? Então, quer dizer, menor de 14 anos no nosso país, menor de 14 anos, ter relação sexual, ter relacionamento amoroso, qualquer coisa com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. O menor de 14 anos não tem capacidade, segundo a lei, para dizer sim ou não. Não é ele que escolhe, a lei já definiu. São 2h36. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que um adolescente, uma adolescente, por exemplo, de 14 anos, de 12 anos, como é esse o caso, tem capacidade de entender, de manter uma relação, manter como se fosse realmente, de fato, um casamento? Manda pra gente a sua opinião. Ou você que viveu isso no passado, né? O que você deixou de viver por conta dessa decisão? A Gabi contou a história dela, daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso também. E tá aqui embaixo o nosso telefone. Manda pra gente a sua opinião sobre isso. Enquanto você manda, o Patrick Barbosa vai explicar pra gente por que não tem essa capacidade, doutor. Então, Roberta, quando a gente fala de uma criança, porque 12 anos a gente não pode nem chamar de adolescente, né? É uma criança de 12 anos. A criança ela é muito seduzida pela tratativa, né? Como ela é tratada, como ela é cuidada, e isso fica explícito no processo, quando ela fala bem assim, ele era uma pessoa boa, ele dava cesta básica para a família. E aí a família ela acaba sendo corresponsável, né, doutor? Porque nesse caso existe uma permuta também. E aí a gente já vai para outras questões, mas saindo dessa esfera, a criança ela vai ser seduzida por um trato carinhoso, por um brinquedo, por a oferta de coisas que ela não tem dentro de casa. Então é muito mais fácil. Você não tem violência, você não tem agressão, você não tem coação, você não tem nada com a criança. Muito pelo contrário, você tem a sedução. E como ela não tem o aparato, né, emocional para fazer essa... discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ela vai pela emoção. A razão ela não está construída. Ela vai começar a ser construída a partir dos vínculos sociais, a partir dos 14, 15, 16 anos. 12, 11, 13, até mesmo 14. Não tem como. Vamos lá, então, vamos abrir espaço para o seu comentário, para a sua opinião sobre esse assunto. Tem gente dizendo, boa tarde, Roberta, isso é um absurdo. Uma criança de 12 anos não tem capacidade de dizer sim ou não. Gostaria de saber se fosse com a filha dele, se ele absolveria esse cidadão. Estou aguardando aqui seus comentários, tá? A sua opinião sobre esse caso. Vamos ver aqui com a Gabriela o que ela deixou de viver, antecipando essa fase da sua vida, de viver um casamento no momento certo. Eu tive que trocar, né? A boneca por uma vida real, de ter um filho de verdade. E como era de menor, e eu sempre tive um exemplo dentro da casa dos meus pais, do que é ser uma mãe e um pai, eu deixei de fazer tudo para mim, para fazer pelo meu filho. Eu fui morar com a pessoa que fez ele, e aos 16 anos fiquei mãe solteira. Eu deixei de investir em mim para cuidar do meu filho, para ser uma mãe de verdade. Porque mãe de verdade não é qualquer um que é. Estudos, por exemplo, Gabriela. Estudos. O que aconteceu? Meus estudos, quando eu engravidei e fui morar com a pessoa que fez meu filho, eu não tinha incentivo de continuar estudando. Aí eu parei os estudos. Parei meus estudos, passei a ficar em casa e naquele momento ali eu passei a sofrer agressão física dentro de casa e verbal por quem fez o meu filho. Até que aos 16 anos eu resolvi ir embora de casa, ele me trancou, levou a chave, eu desparafusei as portas e fui embora para a casa dos meus pais.
Ali o meu pai conversou comigo, falou que ele ia trabalhar, e minha mãe, eu poderia ficar em casa, que ele não ia deixar faltar nada para o meu filho. Mas eu, né, com o meu instinto, assim, eu cresci vendo isso, meu pai trabalhando, minha mãe, eu falei, não, eu vou trabalhar. Eu era de menor e eu consegui trabalhar com a minha mãe na época de vendedora externa numa empresa, eu era de menor mesmo. O dono lá falou, olha, Luísa, vamos deixar ela aqui, mas deixa quietinho por causa da idade, né, para não dar problema naquela época. E eu fiquei trabalhando em vendedora externa para não deixar faltar nada para o meu filho, porque são várias coisas, várias situações que eu tive que eu nem sei como te falar. Eu vou ficar aqui até amanhã, eu vou só resumir. Então, eu deixei de estudar, eu passei assim, ter a profissão, o nome, onde houver necessidade. Não pude mais terminar meus estudos nem nada, eu quis viver a vida para o meu filho, não deixar faltar nada, porque eu fui mãe e fui pai deles e dos meus pais também. Tem muita gente se identificando com a sua história. Roberta, boa tarde. É uma pena que isso só se reconhece agora, porque aos 13 anos comecei a namorar com um rapaz de 18. Eu era totalmente inocente e ele falava que era normal. Eu engravidei aos 14 anos, a situação financeira da minha mãe era bem difícil e com 7 meses minha mãe faleceu. Eu não tive outra opção a não ser morar com ele. Mas quando fiquei mais velha, eu fiquei muito revoltada com ele. Hoje eu tenho 56 e minha filha tem 40 anos. A pessoa que está assistindo essa reportagem agora, doutor Rivelino, e se reconhece nessa situação, tem algo que ela possa fazer por ela? Então, em primeiro lugar, é importante dizer assim, algumas coisas. Já o entendimento da lei no nosso país já é, nesse sentido, há 19 anos. Por isso que esses programas são importantes, para trazer conhecimento para as pessoas também, né? Então, há 19 anos que o Brasil já entende que isso é um estupro vulnerável, que o menor de 14 anos não pode consentir. Essa decisão, Roberta, ela vai de encontro à lei. Esses desembargadores do Tribunal de Justiça que deram e tomaram essa decisão, o direito não é só uma matemática, não tem uma tabela, mas tem um parâmetro estabelecido pela lei. Menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Essa decisão deles é absurda. Inclusive, eles já estão sendo investigados pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que tem no nosso país para fiscalizar a ação dos juízes. Porque o juiz pode errar? Claro, ele pode errar, é o entendimento. O direito é a interpretação. Não nesse caso. Nesse caso, não tem interpretação, é só uma matemática. Menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Ponto final. Então, essa decisão, ela salta aos olhos, ela foge da normalidade, tanto é que a gente está discutindo e traz tanto sofrimento. Só que isso é mais comum do que a gente pensa, né, doutor Rivelino? Mas então, e as pessoas precisam saber que isso não pode acontecer, né? Que as famílias, elas não podem ser coniventes, os vizinhos não podem ser coniventes. Menor de 14 anos não tem capacidade para discernir, para dizer sim, nem para dizer não. Perfeito. Vamos lá, eu tive um relacionamento aos 13 anos com uma pessoa 6 anos mais velho, que eu fazia tudo o que ele pedia, né? Hoje eu percebo que eu sofri um abuso. Boa tarde, meu nome é Rondinelli, eu sou contra esse tipo de relacionamento abusivo, pois se permitirem isso, onde vamos parar? Já temos problemas demais com essa juventude. Boa tarde, Roberta. Se está na Constituição que é crime se relacionar com menores de 14 anos, né? O que falta para o cidadão que cometeu o crime ficar preso? É essa a indignação das pessoas. Tem um comentário aqui muito interessante. Eu proibi a minha filha de namorar com 14 anos. O rapaz tinha 17. Estavam namorando, tá? Ele estava namorando com ela. Os pais, às vezes, também não podem ter o controle sobre isso, né? É muito difícil essa situação. Patrick Barbosa, vamos lá. A gente sabe que, ao mesmo tempo, essa é uma fase, pensar ele nos 14 anos, que começa, naturalmente, surgir um interesse, né? Pela outra pessoa. Mas e aí? Diante de uma paixãozinha de adolescente, como é que você conversa também com os seus filhos que... para tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, porque você também, o pai fica na dúvida, e eu vou calar esse sentimento do meu filho, como é que a gente ajuda os nossos filhos em relação a esse sentimento? Então, Roberta, hoje a gente volta no mesmo ponto que sempre é falado aqui, né? O diálogo dentro de casa, ele é fundamental, porque a melhor forma de você inibir uma situação dessa, né, igual essa menina de 12 anos se envolvendo com uma pessoa muito mais velha do que ela, né, com idade suficiente para ser pai, de forma
nem precoce, né? Porque tem mais de 30 anos. Ter esse diálogo. Você quer namorar? Ok. Mas um namoro saudável, né? Aquele namoro onde existe o respeito, mão na mão, um beijinho, pronto e acabou. Passando disso, já não é mais para a sua idade. E é deixar isso muito claro. Mas, infelizmente, né, a gente volta para o vilão do século, né, o vilão do milênio, que é a internet. A internet, ela expõe coisas e força a criança ou adolescente a buscar a aceitação a partir de atitudes que estão sendo massificadas na rede social. Então, todo mundo hoje é descolado porque tem relação sexual mais cedo. Né? É uma competição. Com quantos anos você perdeu a sua virgindade? Então, quanto mais cedo, mais descolado você é, principalmente entre os homens. Né? Isso é muito incentivado. Só que para a gente ter relação sexual tem que ter outra parte. Agora, é importante a gente frisar que, além disso tudo, eu estou apenas respondendo, a gente está provocando isso como uma resposta à telespectadora que falou que é difícil, né, ela controlar o namoro da filha de 14 com um rapaz de 17. E ainda, nessa história que nós estamos trazendo, não é sobre o despertar de uma paixão, de uma adolescente. Essa história que ganhou essa repercussão toda é de um homem de 35 anos que se relacionou, que tem uma vida como se fosse realmente de casado, com uma adolescente, com uma criança de 12 anos, né? E aí tem até um comentário aqui da Edsamara Gomes Ferreira, que é do bairro Novo Brasil. Ela diz, eu acho um absurdo uma criança de 14 anos que não sabe nada da vida, né? Mesmo assim, é pedofilia no mundo em que vivemos. Doutor Rivelino, então vamos lá. Essa decisão da Justiça, então quer dizer que muda o nome, né? Então quer dizer que se o agressor, se o pedófilo disser que tem ali então um sentimento, então não é crime? Então vira amor? Não, não existe isso. Ó. É matemático, não tem interpretação. Menor de 14 anos, relacionamento sexual, ato libidinoso, conjunção carnal, com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. É um crime, está descrito no Código Penal. É um crime hediondo, está na Lei 8.072. Então, assim, não tem interpretação, não tem flexibilização, não tem discussão, Patrick, se a menor, ela... Porque hoje também, ó, o Código Penal é de 1940, o comportamento das meninas em 1940 era muito diferente das meninas de 2026, ok? Ok, mas está escrito na nossa lei, no Código Penal. É crime, é estupro de vulnerável, menor de 14 anos. O menor de 14 anos não tem capacidade de consentir absolutamente nada. Então, a relação sexual com o menor de 14 anos é como se ela estivesse dizendo não. Por isso que a gente fala, tecnicamente, violência presumida. Violência presumida quer dizer que ela não pode dizer não. Essa decisão, Roberta, eu tenho certeza que ela vai ser reformada. Tenho certeza. Nós temos no nosso país 4 passos: juiz, tribunal, STJ e STF. O juiz de primeiro grau condenou, o tribunal, que é essa decisão, reformou e absolveu, e certamente o STJ vai botar esse processo na linha e vai voltar à condenação dessa pessoa. É o que a gente espera, né? Tem mais relatos. Eu fui obrigada a casar com 11 anos. Simplesmente até os 18 anos eu sofri violência sexual e apanhava todos os dias. Não tinha ninguém para intervir ao meu favor. Olha, eu acredito que a lei deveria ser mais rígida, a pessoa diz. A nossa lei a gente tem, doutor Rivelino deixou bem claro aqui. É uma pena altíssima, são 18 anos, a gente tem a lei. Às vezes as pessoas não sabem que tem a lei, como você está falando. Ah, é muito comum e salta aos olhos? Infelizmente é muito comum. Olha, boa tarde, Roberto. Outro dia eu vi uma postagem de uma coleguinha da minha filha, de 13 anos, com um homem já com barba na cara, e ela estava somente de lençol. Eu fiquei horrorizada, né? Como que um homem se presta a isso, induzir uma menina a ter relação sexual. Outro relato, essa situação é um crime. Uma criança de 12 anos não tem maturidade emocional, psicológica, nem legal para qualquer vínculo afetivo sexual com um adulto. Não existe consentimento válido nessa idade. Olha, Roberta, boa tarde. Me chamo Marisa de Vila Velha. Eu fui forçada a me casar aos 14 anos. Me casei
isso aconteceu em março, né? Me casei em dezembro com meu ex-marido, agora eu tinha 22 anos. Enfim, a pessoa fala que ela foi forçada, a família do marido levou para lá, só que fez o casamento, aconteceu. Eu fui tratada como uma escrava a vida toda. Hoje eu tenho um filho de 37 anos, enfim. A pessoa resumiu aqui a vida dela, mas é mais uma história que a gente vê de pessoas que depois lá na frente conseguem perceber o que aconteceu, né? Porque durante a adolescência a pessoa não tem essa leitura. O que a Gabriela de hoje diria para a Gabriela aos 14 anos? O que eu diria mesmo para mim? Burra. Eu hoje me vendo eu no passado, eu vejo, gente, mas não é que é burra, né? Não tinha mentalidade. Eu não tinha maturidade para aquilo. Eu achava que eu tinha maturidade. E, infelizmente, esses homens, eles conseguem penetrar assim, tão forte na mente da gente que a gente acaba acreditando em tudo que eles falam. Tudo. Agora, se eu fosse voltar atrás, a única coisa que eu não me arrependo é ter tido meu filho, porque ele me fez me tornar quem eu sou hoje. Naquela época também eu era uma adolescente muito rebelde. Então, depois que eu me tornei mãe, nossa, minha vida se transformou para melhor. Mas é o que o doutor estava falando, a gente não tem mentalidade para essas coisas, não tem. E se aí for que entra a orientação dos pais. Isso. E eu vejo que, assim, eu com meus 14 anos, eu conheci essa pessoa, eu tinha 13, ele tinha 22. Aí logo em seguida eu completei 14. Aí eu perdi a virgindade e engravidei. Aí acabou que eu fui tentar ter essa vida, né, de casado. Foi aonde que eu me lasquei. E feio. E eu fico hoje em dia eu converso muito com meu filho, sabe? Com as pessoas que eu conheço, filhas de umas amigas minhas, eu fico orientando, eu falo a minha experiência abertamente, falo, porque se deixar, essas pessoas conseguem penetrar de uma forma tão forte, não sei como que eles têm esse poder de entrar na mente de um adolescente, que você acaba acreditando em tudo que eles falam. Você acredita? Eu achava que eu ia ter uma vida de princesa. Só para você ter ideia. Eu achava que eu ia ter a vida de princesa. Olha a importância, para a gente finalizar esse assunto, a importância da orientação dos pais. Chegaram mais relatos, e eu selecionei mais um aqui, Roberta, me relacionei com uma pessoa de 20 anos, eu tinha apenas 12 na época, meus pais deixaram. Desse relacionamento, eu tenho uma filha de 36 anos e queria que essa lei na época, né, já existisse, só Deus sabe o que eu passei. Eu tenho 52 anos e eu tenho um emocional todo abalado. Deixa um recado para esses pais, então, rapidinho, Patrick. Não, Roberto, só antes de deixar o recado, né, é importante a gente lembrar o seguinte, fisiologicamente falando, igual uma participante falou aí, que ela começou o relacionamento com 11 anos e ela viveu violência sexual durante muito tempo. Fisiologicamente falando, a gente está falando de um corpo que ele não está pronto para o ato sexual. Então, toda relação sexual vai ser violenta, toda relação vai ser traumática, toda relação vai ser uma agressão ao corpo. Então, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema, a melhor alternativa é o diálogo. Mas é o diálogo de uma forma realmente responsável e não um diálogo onde tudo pode. Perfeito. Obrigada, Patrick Barbosa, doutor Rivelina Amaral e Gabi também. Dá um beijo nas crianças.